Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, para você que tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo para a gente bater a meta de 85 mil inscritos. Também ativem o sininho de notificações e vamos para cima, que hoje tem novidade sobre o nosso Coringão. Tem um ídolo aí que foi afastado, certo? Tem novidades de mercado da bola, muita coisa positiva, atacante de saída aí. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, como já é de conhecimento aí da torcida alvinegra, o Robert Renan vai para o Zenit da Rússia. Tá, ele está disputando ainda o Sul-Americano Sub-20. Ontem o Brasil empatou com a Colômbia, se eu não me engano, em 1-1, tá? Mas o Brasil já está classificado para a próxima fase. E o Zenit divulgou que o número que o Robert Renan vai usar é o número 77. Tá? Um número aí muito emblemático para o time do Corinthians. O Robert Renan escolheu, fazendo alusão, obviamente, ao título paulista de 77, tá? Que foi o título encerrando o jejum de 23 anos do Corinthians. A gente lembra aí que na nossa história recente o Jadson usou esse número, o Jô usou esse número, ficou muito conhecido, né? Jô 77. Então assim, é um número extremamente importante, tá? E emblemático pro time do Corinthians. E aí o Robert Renan, em sua despedida aí do Corinthians, escolheu fazer essa homenagem, tá? Acho bacana, bem bacana da parte do Robert aí. A melhor parte aí pro Corinthians seria se o Robert Renan continuasse aqui, tá? E não fizesse uma homenagem em outro time. Se o Robert Renan jogasse aqui com a camisa 77. Aí pra mim estaria perfeito. Mas como não tem essa opção, né? Nossa diretoria não conseguiu. Vai o Robert Renan jogar com a 77 lá no Zenit da Rússia. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e continuando nesse assunto sobre zagueiros, o nosso técnico Fernando Lázaro falou um pouco sobre o Murilo, tá? Zagueiro do nosso Sub-20 que subiu agora para o profissional, e também do Caetano, que retornou de empréstimo e está compondo o elenco do Corinthians. Eu cheguei a falar no jogo contra o Guarani, né, na terça-feira, falei, pô, a gente tá vendo o Balbuena jogando muito mal, tá? Muito mal. E aí a gente tem o Caetano, que rodou alguns clubes aí importantes, tá? Tá com experiência de Série B, tá com experiência de Série A. Tem o Murilo, que é um garoto da base, com um potencial bom também. Por que não coloca esses caras pra jogar no Campeonato Paulista? Vai esperar na hora que tiver a batata assando num jogo decisivo, num mata-mata, numa Libertadores, aí coloca os meninos. Por que já não vai dando rodagem agora? E aí o Fernando Lázaro foi questionado sobre isso e respondeu. Falou, ó, são dois atletas que estão evoluindo muito bem. O Caetano chegou e perdeu uma parte da pré-temporada. Um atleta que vinha numa parte final de recuperação de lesão no Goiás. Tem evoluído muito bem dentro das ideias. É um zagueiro com uma qualidade técnica muito alta, com recursos que a gente vê com muito bons olhos. E ele está dentro desse processo, inserido nos jogos. As oportunidades vão surgir ao longo do tempo na sequência, tá? E aí sobre o Murilo ele falou o seguinte: o Murilo é um atleta que a gente acompanhou bastante no ano passado no Sub-20, performando bem, fez uma boa Copa São Paulo e a gente já tinha comunicado anteriormente que subiria para estar conosco. Tem sido integrado no dia a dia de treinamento. Um atleta potente, com muita força física, mas também com recurso técnico, que se apresenta bem para o jogo, tem velocidade, impulsão e muito boas as características para um defensor. Então, segundo o próprio Fernando Lázaro, aí, o Caetano vinha de uma recuperação de lesão, tá fazendo aí essa recuperação da parte física, tá? Já que ele perdeu uma parte da pré-temporada, deve receber oportunidades aí pra frente. E o Murilo é um cara que ele tá acompanhando aos poucos, tá? Um cara que subiu aí do Sub-20 e tal, está sendo integrado aos poucos aí aos treinamentos, vai pegando ritmo e tudo mais. Se tiver oportunidade, vai para campo de jogo.
Quero saber a opinião de vocês. Pra mim, o Caetano já merecia uma oportunidade, tá? Não sei se agora no domingo contra o São Paulo, tá? Que já é um jogo, uma pedreira, colocar o menino pra estrear assim é difícil, mas depois temos outros jogos mais tranquilos. Tem o próprio Mirassol em casa, tem alguns jogos aí contra times de menor expressão, rapaziada. Bom, e por fim, tá? O Fernando Lázaro comentou sobre a recuperação do Romero e do Paulinho. Tá? Sobre o Romero, a situação é a seguinte. Ele falou, ó, o Romero perdeu algumas sessões de treinamentos por um pequeno trauma no pé, uma disputa, e perdeu dias que nesse início de temporada acabam atrasando um pouco. Logo retomou, é um atleta que tem um nível competitivo alto, e isso compensa também. Vem aos poucos ganhando minutos, conseguiu no jogo anterior superar bem um tempo mais longo. Então, foi uma situação que o Fernando Lázaro trouxe, né, sobre a pré-temporada do Romero, que ele veio jogando e tal, e aí teve uma dividida, sofreu um trauma no pé, perdeu alguns dias aí da pré-temporada, tá? Por isso que tá um pouco atrasado em relação aos demais atletas, mas, por exemplo, no jogo contra a Inter de Limeira, ele foi titular e jogou bastante tempo, tá? Então o Romero já vem fazendo aí esse acompanhamento com o restante do elenco. Sobre o Paulinho, tá? Sobre o Paulinho, o Fernando Lázaro falou. Em relação ao nosso volante Paulinho, a gente tinha colocado já e o cronograma dele segue sendo o mesmo de 2 a 3 semanas iniciais. Tem treinado, evoluído, a gente sempre com essa margem de segurança para não apressar. É uma lesão que ele fez uma excelente recuperação. Então assim, se a gente considerar que ele falou 2 a 3 semanas iniciais, a gente tem aí mais, sei lá, a primeira semana de fevereiro, a segunda semana de fevereiro, mais ou menos, tá? Então, vamos colocar aí até o dia 10 de fevereiro pro Paulinho retornar. Então, dia 10 de fevereiro. Vamos pegar aqui a sequência de jogos do Corinthians. Joga agora dia 29 contra o São Paulo. Joga dia 5 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, pega o São Bernardo dia 9, tá? Que era uma quinta-feira o jogo contra o São Bernardo. Seguindo essa lógica aí do Fernando Lázaro, o Paulinho deve estar à disposição para esse jogo do dia 9. Tá? Então o Paulinho perde mais 2 jogos e deve estar à disposição para enfrentar o São Bernardo na quinta-feira, dia 9 de fevereiro. E aí eu quero saber a opinião de vocês. O Paulinho vai ser importante para o Corinthians nessa temporada ou não? Pensando que na cabeça da torcida, de modo geral, a dupla titular seria Fausto e Maicon. A questão é, quantos jogos o Maicon consegue fazer? Por que não pega o Bruno Maziotti e faz um trabalho específico com o Maicon, igual fizeram com o Renato Augusto, por exemplo? Igual fizeram com o Alexandre Pato? Tem que pegar, entender a situação do Maicon, por qual motivo que o Maicon tem um monte de lesão. Obviamente que a gente sabe que uma das principais lesões dele no ano passado foi uma dividida com o Thiago Maia, que o Thiago Maia quebrou o pé do Maicon, mas é um cara que não consegue ter uma sequência, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, outro volante nosso que está fora é o Fausto Vera. Esse tomou uma solada, né, no jogo de estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o Bragantino, tá? E deve retornar no domingo. O Fausto falou o seguinte, ó: estou com menos dor, me sinto bem, a equipe de fisioterapia está fazendo um grande trabalho, fisicamente estou melhor, posso fazer todas as atividades, o único que falta é completar todos os treinos com a bola. Espero que nesses dias eu possa me recuperar e voltar a estar à disposição. Então a situação é a seguinte: o Fausto Vera recebeu folga ontem, tá? Que era aniversário aí, feriado aí em São Paulo. Todos os atletas estiveram de folga, porque o Corinthians jogou na terça, folgou na quarta, aí treina quinta, sexta e sábado para jogar no domingo. Então o Fausto teve essa folga ontem também, tá? Hoje retorna aí os treinamentos. Está sem dores, tá? Fez a recuperação boa. E aí a situação é, se treinar bem hoje, amanhã e no sábado, vai pro jogo domingo, tá? Vai pro jogo domingo. Até por uma questão de necessidade do nosso time. Porque o Maicon machucou, o Cantillo entrou e machucou.
Então a gente tem hoje Fausto Vera, Duqueiroz e Rony, tá? São os 3 jogadores aí à disposição e 3 jogadores lesionados. Lesionados ou fora, né? Paulinho, Cantígio e Maicon, tá? Então a gente espera aí um ótimo retorno do Fausto Vera. Quero saber a opinião de vocês. Pra mim não tem nem o que questionar. Fausto Vera é titular absoluto. A dúvida do Corinthians pra temporada é: quem vai ser a dupla do Fausto? Temos a opção do Duqueiroz até o meio do ano, temos o Maicon, que a gente já falou, tem o Paulinho, tem o Rony, que aí, na minha visão nesse momento, ele é um reserva do Fausto para jogar de primeiro volante e não mais de segundo, tá? Tô tendo essa visão agora do Rony, tá? Principalmente pelas atuações dele em 2023, mas acho que fica isso a cargo do Fernando Lázaro, família. Bom, e para você que tá registrado, tem a carteira assinada aí, tem o saldo de FGTS parado, tá? E precisa desse dinheiro, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tem o número deles aqui para vocês. Vou deixar também o link do WhatsApp aqui na descrição. Só mandar uma mensagem, ou você que prefere pode ligar também para eles. Entre em contato, fala, ó, tô com o saldo do FGTS e preciso desse dinheiro para pagar uma conta, para fazer uma viagem, não importa. O dinheiro é seu e a Mais Ágil vai resolver essa questão. Só mandar uma mensagem lá, família. Bom, temos aqui uma situação, tá? Sobre o Alex. O Alex, que é campeão da Libertadores pelo Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians. Um cara que foi muito importante nessas 2 competições e aí foi campeão e depois saiu, certo? Para uma situação aí que a gente sabia, até de desmanche de elenco, né? O Corinthians tinha sido campeão da Libertadores, saiu o Castan, saiu o Alex, tá? É normal isso daí. E temos a seguinte situação. O Alex retornou ao Corinthians para cuidar das categorias de base, certo? Ele seria meio que um coordenador das categorias de base. Qual que foi o problema? O Alex tomou algumas decisões, fez algumas movimentações, trouxe o técnico Carlos Brasil e o pessoal do Corinthians, alguns membros da diretoria, algum pessoal do bastidor, não gostou. Pediu para tirarem o Alex da categoria de base. E aí, olha a lógica da nossa diretoria. O Alex foi para a categoria de base, o pessoal não gostou do desempenho do Alex na categoria de base. O que fizeram com ele? Promoveram, mandaram ele para o time principal. Olha a lógica da diretoria. Ah, o cara não vai bem na categoria de base, vai pro principal. E não o contrário. Enfim, aí o Alex veio para ser um auxiliar fixo, tá? Um auxiliar fixo do time principal. Qual que é o problema? Fernando Lázaro chegou, falou, ó, não conto com o Alex na minha comissão. Minha comissão é fulano, ciclano e beltrano. Trouxeram aí algumas contratações, o Thiago Largue, né, chegou, o Corinthians foi atrás de outros nomes e fecharam a comissão do Fernando Lázaro, não incluindo o Alex. Tanto que, desde dezembro de 2022, que é o início aí da pré-temporada, o Alex não vai mais pro CT do Corinthians. Não se apresentou. Tá? Fernando Lázaro pediu o afastamento dele, falou, ó, não conto com ele. Na categoria de base ele não tem mais espaço. E tá essa incógnita aí sobre o Alex. E aí eu pergunto, se o cara não tá na categoria de base, se o cara não foi pro profissional, você tem que demitir ele? Ou você vai ficar arrumando cargo até quando? Essa é a minha dúvida. O que vão fazer com o Alex? Tá? Então temos essa situação aí do nosso ex-meia, que é uma incógnita, que ninguém sabe como vai se resolver. Tá? E uma coisa que eu ainda não entendi foi o motivo do afastamento do Alex da categoria de base. Tá? Isso ainda não tá nítido pra mim. Eu vou até tentar dar uma pesquisada, ver se ele mexeu aí em algum esquema, alguma coisa. E tal, o jogador tem que ir, ele barrou, tá? Porque se for isso, o buraco é muito mais embaixo, tá? Vai ficando mais complicada essa situação da diretoria, que a gente já sabe, né? Que a gente já sabe. Então vamos aguardar. Porque o Alex já veio da categoria de base, o pessoal tirou ele, ele foi promovido.
Fernando Lázaro afastou ele, falou, não quero. Será que ele vai ser promovido de novo? Vai ganhar um cargo acima? Vamos ver, né, rapaziada? Aguardem cenas do próximo capítulo. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o América Mineiro vai ter uma reunião hoje com a diretoria do Corinthians para conversar sobre a situação do atacante Everaldo. O América quer o Everaldo agora, em janeiro, e o Everaldo tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. O que poderiam fazer? Emprestar o Everaldo para o América e depois ele fica por lá. Mas o América já quer o seguinte, faz, ó, Corinthians, tem mais 5 meses de contrato com o cara, faz o seguinte, rescinde com ele e ele assina em definitivo com a gente. Resolve o problema. Só que, para isso, o Corinthians poderia pedir uma compensação financeira. Falou, então vou fazer o seguinte, América, vou adiantar aqui para vocês, tá? Pra vocês ficarem em definitivo aí com o Everaldo. Manda um valor, o Corinthians deve definir aí o valor, sei lá, manda R$1 milhão, vocês fica com o Everaldo e acabou. Não se discute mais. O Everaldo é em definitivo de vocês, assina por 2, 3 anos, acabou. Vocês vão pagar R$1 milhão por um atacante aí que vão ter 2, 3 anos. Ah, e não quer mais, chegou uma proposta, vocês podem revender o cara, tá? Pode até lucrar em cima dele. Hoje o Corinthians não tem condições de lucrar em cima do Everaldo, tá? É um cara que já foi emprestado, e ninguém faz uma proposta. É o que eu sempre falo. Jogador de todos os times recebe proposta. Vem com a diretoria do Corinthians, é só por empréstimo, é só de graça, é só... Ninguém compra jogador do Corinthians. É incrível que essa diretoria não consegue vender, tá? Então, nesse sentido, vai ter a reunião hoje entre a diretoria do América e do Corinthians para bater o martelo sobre o atacante Everaldo. A minha opinião, vocês já sabem, já passou do tempo do Everaldo sair do Corinthians. Quero saber a opinião da fiel torcida. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!